Então, a nossa abordagem de hoje será relativa à lei processual penal no espaço, já que, em aula anterior, nós dissertamos longamente sobre a lei processual penal no tempo, também denominada de direito intertemporal. O objeto da nossa aula é a lei processual penal no espaço, que é disciplinada, dentre outros artigos, pelo artigo 1º do Código de Processo Penal. O Brasil, em sua ordem jurídica processual penal, adota o princípio da territorialidade absoluta. O Brasil adota o princípio da territorialidade absoluta. Segundo este critério valorativo, todas as infrações cometidas em território nacional, todas as infrações cometidas em território nacional, deve ser aplicada a lei processual brasileira. Então, a lei processual brasileira, a jurisdição brasileira, deve ser aplicada em todo o território nacional. Este princípio é o princípio da territorialidade absoluta. Todavia, reconhecemos que se trata de princípio jurídico e não de princípio eclesiástico. E, a rigor, os princípios jurídicos têm merecido, ao longo de sua aplicação pelos tribunais, certos temperamentos, certas suavizações, certas mitigações. Isto, portanto, ocorre com o princípio da territorialidade absoluta. Em regra, a lei processual penal brasileira, isto é, a atividade jurisdicional brasileira, se aplica no âmbito do território nacional. Todavia, nós reconhecemos que o artigo 1º do Código de Processo Penal estabelece uma ressalva, qual seja a possibilidade de tratados, convenções e regras de direito internacional serem aplicadas, serem observadas. Isto porque o Código de Processo Penal e as leis processuais extravagantes se aplicam em todo o território nacional, é possível que certas pessoas, certos sujeitos ativos, certos agentes de crime não sejam submetidos à jurisdição penal brasileira. É possível, devido a esta ressalva determinada pelo artigo 1º do Código de Processo Penal, que, em razão de tratados, convenções e regras internacionais, certas pessoas não sejam submetidas à jurisdição penal brasileira, tanto no que concerne à lei penal, quanto no que toca à lei processual penal. Nós sabemos que certos tratados, eles se comportam como sendo acordos políticos entre as nações, bem como o segmento das regras e das convenções internacionais, para melhor disciplinarem as relações diplomáticas entre os países. Por conta disso, eu posso citar como exemplo digno de nota os embaixadores, seus funcionários e seus familiares. Os embaixadores, seus funcionários e seus familiares, eles não estão sujeitos à jurisdição penal brasileira. E isto ocorre devido a esses laços internacionais que afastam a jurisdição doméstica. E, portanto, pese o crime ser
praticado em território nacional, estas pessoas acreditadas como agentes diplomáticos serão submetidos à jurisdição do seu país de origem, tendo-se em vista esta ressalva do artigo 1º do Código de Processo Penal, que estabelece o processo reger-se-á em todo o território nacional, ressalvados os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Portanto, esses tratados, convenções e regras de direito internacional excepcionam a jurisdição penal brasileira quando se trata de agentes diplomáticos, por exemplo, embaixadores, seus funcionários e seus familiares, que gozam do Instituto Constitucional da Imunidade Diplomática. A imunidade diplomática tem assento constitucional e é disciplinada pelas leis, como, por exemplo, o Código de Processo Penal, que se trata rigorosamente de uma lei ordinária. Bem, nesse sentido, é que podemos reconhecer que a imunidade cuida-se de uma certa incapacidade penal por razões políticas. Incapacidade penal por razões políticas, fazendo com que a lei penal, que em regra e por origem teria como destinatário geral todas as pessoas, não atingisse determinadas pessoas, que são os agentes diplomáticos assim acreditados, tendo-se em vista que essas pessoas gozam, por força de dispositivo constitucional, da imunidade. É relevante a esta altura esclarecer que a imunidade não se confunde com impunidade. A impunidade consiste no comportamento desidioso por parte dos órgãos de persecução penal, que não atentam quanto ao tempo na realização da atividade punitiva. Imunidade é uma instituição que tem status, que tem foro, que reside na ordem constitucional e se define como sendo, eu posso repetir, uma incapacidade penal por razões inteiramente de natureza política. Então, portanto, nós temos na Constituição de 88 duas espécies, dois modelos de imunidade. A imunidade diplomática, que é o objeto das nossas atenções neste momento, bem como a imunidade parlamentar, já estudada quando fizemos a revisão de Direito Penal 1. Aquela imunidade, a parlamentar, se dirige à categoria de pessoas eleitas e, portanto, que ocupam e desempenham funções relevantes dentro da República, que é a representatividade para poder expressar a vontade majoritária através do exercício de um mandato político. Bem, a esta altura, a doutrina dá um destaque muito especial ao parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição 88. Então, a doutrina especializada em muitas de suas reflexões, estabelece uma leitura muito sensível relativamente ao artigo 5º da Constituição de 88, no que concerne a dois parágrafos, os quais podemos explicar: o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. O parágrafo 3º foi estabelecido, como também o parágrafo 4º foram estabelecidos, em decorrência da reforma do Poder Judiciário,
objeto da emenda número 45 do ano de 2004. Primeiro, vamos analisar em conjunto o parágrafo 3º. Este parágrafo 3º preceitua que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Atualmente, me parece que um exemplo único é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Este ingressa no ordenamento jurídico brasileiro, seguindo e obedecendo os ditames do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição e, portanto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ostenta o status de norma constitucional, de emenda à Constituição, e está acima, inclusive, do Código de Processo Penal. Então, a leitura que nós devemos fazer relativamente ao Código de Processo Penal deve ser no que diz respeito, no que concerne ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por outro lado, a Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, consubstanciada no Pacto de São José da Costa Rica, que ingressou em nosso ordenamento no ano de 1992, não respeitou este paradigma da Constituição. Portanto, a Convenção Internacional de Direitos Humanos, consubstanciada no Pacto de São José da Costa Rica, pese tratar de direitos humanos, a graça não foi recebida pelo ordenamento jurídico brasileiro como sendo uma emenda à Constituição. Na verdade, trata-se de uma lei que está abaixo da Constituição, todavia acima do Código de Processo Penal. E estando acima do Código de Processo Penal, toda a leitura da Lei Processual Penal deve, nesse mesmo sentido, ser realizada à luz do tratado ou da convenção, melhor dizendo, do Pacto de São José da Costa Rica. E vamos observar que a doutrina processual penal concentra em muitas de suas páginas, em muitos de seus escritos, em muitas de suas digressões, artigos do Pacto de São José da Costa Rica, que foram verdadeiras diretrizes de interpretação do Código de Processo Penal. A tese está abaixo da Constituição, está acima do Código de Processo Penal e, portanto, toda a leitura hermenêutica do nosso CPP deve respeitar as diretrizes, os critérios valorativos do Pacto de São José da Costa Rica. Uma outra novidade estabelecida por essa emenda de reforma do Poder Judiciário, a emenda número 45 do ano de 2004, foi, sem dúvida, o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional foi preceituado no parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição de 88. E, é claro, em certa medida, repercute na disciplina, bem como na aplicação da lei processual penal no espaço. Então, vejamos. Parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O Brasil se submete à jurisdição do TPI, Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Nesse sentido,
é que o Tribunal Penal Internacional integra o poder judiciário brasileiro na qualidade de órgão especial. Então, o Tribunal Penal Internacional, cujo berço é o Estatuto de Roma, foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo número 112 do ano de 2002 e depois promulgado por um decreto presidencial no mesmo ano, tem, portanto, um exercício de jurisdição subsidiária, mas integra o Poder Judiciário. Este Tribunal Penal Internacional, ele incide na hipótese em que a jurisdição doméstica, a jurisdição brasileira, não cuide ou não dê conta de fazer valer a lei penal. Então, esse tribunal é um tribunal subsidiário, equivale àquele soldado reserva. Nesta hipótese, em que a jurisdição penal brasileira doméstica não faça valer os ditames da lei penal, nessa hipótese, então, o Tribunal Penal Internacional, que tem estrutura de que integra o poder judiciário e que consiste numa jurisdição, eu diria, subsidiária, que funciona como sendo aquele soldado reserva, na hipótese em que a jurisdição doméstica não dá conta de valer a lei penal, ele ingressa em cena. E o Brasil terá, portanto, de determinar a entrega do autor do crime a este tribunal, que tem como berço o Estatuto de Roma. Mas eu queria, a esta altura, firmar com vocês uma distinção entre extradição e entrega. Isto porque nós sabemos que a Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 51, artigo 5º, inciso 51, proíbe, veda a extradição de nacional. E alguém poderia suscitar que esta norma constitucional teria ou guardaria uma incompatibilidade com os mecanismos do Tribunal Penal Internacional. Porém, este raciocínio me parece infundado e equivocado, porque é claro e evidente que prevalece a norma constitucional em que não há a entrega de nacional para outro país quando da prática do crime, porque a regra constitucional veda a extradição de brasileiros. Todavia, o Instituto, o objeto, neste momento de nossas preocupações, não se trata de extradição, cuida-se de entrega. A extradição se perfaz quando um país entrega a outro país, portanto, a outra soberania, o autor de um ilícito, o autor de uma infração. Aqui nós cuidamos da palavra entrega, que tem outro conceito, outra definição, outro elemento jurídico, qual seja, a entrega é de jurisdição brasileira para o Tribunal Penal Internacional. Não se trata da entrega a uma outra soberania, mas a um outro tribunal, o qual o Brasil é signatário, integra o poder judiciário doméstico, funciona na qualidade de uma jurisdição subsidiária e foi integralizado em nosso poder judiciário em obediência a determinados mecanismos ou processos legislativos, tais sejam os decretos legislativos, como também o decreto presidencial. Mas eu queria, a esta altura,
estabelecer uma compreensão segundo a qual o Tribunal Penal Internacional exerce a sua atividade jurisdicional relativamente a crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Eu poderia citar como exemplo de crime contra a humanidade o delito de genocídio, que, aliás, possui previsão no ordenamento jurídico brasileiro. A doutrina especializada, a doutrina, em sua expertise, estuda o genocídio em várias hipóteses e categorias. O genocídio econômico, como, por exemplo, a invasão por todo o Estado de multinacionais, dilapidando as empresas nacionais, ao genocídio cultural, quando um país impõe a outra soberania, que já não é mais soberania, um novo idioma, ao genocídio cultural, ao genocídio político e ao genocídio na forma em que a nossa lei penal o consagrou, como sendo a destruição total ou parcial de uma população por razões étnicas, raciais e culturais. Então, a lei que define o genocídio no Brasil é a lei que estabelece que o genocídio consiste numa conduta através da qual o agente destrói total ou parcialmente uma população por razões étnicas, raciais ou culturais. E, nesse sentido, o genocídio é levado à categoria de crime contra a humanidade. Em sendo assim, o agente autor do genocídio não rompe tão somente com o Estado. Quando o agente pratica um homicídio, o agente rompe com o Estado e ingressa numa jurisdição penal. Todavia, quando o agente é autor de um genocídio, ele rompe com a própria humanidade e poderá ficar, como está, submetido a tribunais mais elevados, a tribunais plurinacionais, que não guardem apenas os interesses de uma soberania, que é o caso do Tribunal Penal Internacional, que teve berço, que teve origem, que teve fonte com o Estatuto de Roma, e eu gostaria de repetir que este Tribunal Penal Internacional integra o Poder Judiciário brasileiro e funciona como corte subsidiária, na hipótese em que a jurisdição penal e processual doméstica não deem conta de aplicar a lei penal, esse agente que praticou crime de guerra e crime contra a humanidade ficará submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que ostenta valor constitucional, valor esse estabelecido no artigo 5º, que estabelece o capítulo dos direitos e das garantias fundamentais dentro do nosso arcabouço político maior, dentro da nossa lei política maior, que é, por sem dúvida, a Constituição de 88, e como nós já sabemos, ela ocupa o ápice da pirâmide no ordenamento jurídico brasileiro. A partir daí, então, o autor faz algumas digressões que eu oriento, claro, vocês, a uma leitura complementar. Bom, aqui nós já chegamos, então, dentro dessa linha introdutória da nossa disciplina, que é Direito Processual Penal, há um item de suma relevância para a compreensão da dogmática processual penal, que são os princípios processuais penais. Estudar princípios para nós não é uma novidade, tendo-se em vista que desde o início do semestre em Direito, nós já ouvimos falar em alguns princípios, notadamente princípios penais, como, por exemplo, o princípio da legalidade.
subscrito no artigo 1º do Código Penal e preceituado no artigo 5º da Constituição, onde, nesse caso, ostenta a pedra angular do direito moderno. O princípio da legalidade estabelece que não há crime sem lei, não há pena sem cominação legal. Todavia, nós não permanecemos estudando apenas os princípios penais, mas nós reconhecemos que existem princípios processuais penais, que, na verdade, são vetores principiológicos estabelecidos na Constituição de 88. O autor que nós adotamos este semestre, o eminente professor Nestor Távora, ele alinha, eu vou dizer aqui para vocês, ele elenca um conjunto de princípios que nessa altura eu devo denominar como sendo de sistema. Ele elenca para mais de 25 princípios em seu compêndio de direito processual penal. É claro que o nosso semestre não se resume no estudo, na reflexão relativamente aos princípios, que são rigorosamente critérios valorativos, que são vetores, verdadeiros cânones de interpretação da lei processual penal. Imagine, considere, se nós tivéssemos que esgotar 25 princípios processuais. Isto seria um trabalho hercúleo para um semestre. Nós preferimos estabelecer aqui o estudo, nós preferimos fazer a digressão em alguns princípios e, é claro, avançarmos, sobretudo porque temos outros assuntos pela frente, como, por exemplo, ação penal, como, por exemplo, inquérito policial, como, por exemplo, jurisdição e competência, e o Instituto da Prisão, que é o mais famoso instituto de Direito Processual Penal 1, que nós vamos nos dedicar e será, em aulas futuras, objeto das nossas maiores preocupações. Mas eu gostaria de traçar aqui, juntamente com vocês, alguns princípios que são muito elevados, como sendo princípios que nos auxiliam e princípios que dirimem, solucionam muitos problemas intricados revelados na aplicação do processo penal brasileiro. Então, me parece que os princípios processuais que têm foro, que têm status constitucional, estão habilitados em resolver muitas questões, muitos problemas de alta indagação que o processo penal padece, como, por exemplo, na sua aplicação. Muitas vezes se apresenta problemas difíceis, intricados, e esses princípios, numa relação entre si, podem auxiliar no sentido de descortinar, de descobrir e de resolver, dirimir esses grandes problemas apresentados no momento da aplicação da lei processual penal, trazendo consequências para melhor apaziguar, melhor pacificar os costumes sociais, que, aliás, nós já sabemos, porque já aprendemos, é uma consequência imediata do processo penal brasileiro. Então, eu vou escolher aqui alguns princípios. Esses princípios serão estudados por nós nesta aula. E, certamente, eu não devo esgotar todos esses princípios que eu me propus a estudar nessa aula. Nós teremos que fazê-lo também nas aulas posteriores. Mas eu gostaria, então, inicialmente, sempre acompanhando o livro da nossa predileção, que adotamos para esse semestre, e dizer a vocês que o princípio processual, ele está estabelecido em sua maioria na Constituição de 88. Então, os princípios processuais têm base, têm respaldo, têm arrimo constitucional.
Por isso mesmo, toda leitura hermenêutica de interpretação do Código de Processo Penal, bem como da doutrina especializada, nós já sabemos esta lição, deve ser realizada à luz desses princípios processuais. Isto porque nós não nos submetemos mais a uma diretriz meramente técnico-jurídica para realizar a interpretação da lei. A interpretação, buscar o sentido, o alcance teleológico de uma lei, é fazê-lo através do mecanismo principiológico. Então, o Código de Processo Penal e a doutrina especializada perpassam e se submetem consideravelmente a esses vetores, a esses cânones, a esses paradigmas valorativos, que são consideravelmente altos e que estão topograficamente localizados no texto constitucional. Mas isso não quer dizer que os princípios processuais se esgotem no texto constitucional. Muitos, inclusive, podem ser vislumbrados porque estão em uma forma implícita no texto constitucional. Ou seja, nós que somos estudiosos do direito processual penal, que somos intérpretes da lei processual penal, podemos alcançá-los através de uma visão, de uma leitura, de uma meditação, de uma reflexão hermenêutica do texto constitucional. Quanto aos princípios, eu diria, explícitos, esses, naturalmente, são mais fáceis de serem compreendidos, porque esses estão estabelecidos no texto normativo. Todavia, quanto aos princípios processuais, nós temos de ter o cuidado e a sensatez de compreender que o princípio, por mais abstrato seja, por mais que consideremos o princípio como sendo um espectro, ele possui um grau de concreção. Ele, num dado momento, se consubstancia. E devemos sempre atentar para a lição dos grandes filósofos do direito, como Robert Alesi, de que os princípios não ingressam em zona de conflito, mas tão somente em lugar de colisão. Ou seja, quando dois princípios se aproximam, eles não entram numa zona de conflito, como é o caso da regra jurídica, em que nós aplicamos o ditame tudo ou nada. Na verdade, os princípios, quando se encontram, quando se atraem, eles se aplicam, eles incidem. Porém, de fato, vai prevalecer em relação ao outro. Mas os princípios, devido à sua estruturação no momento da aplicação, não se excluem como as regras, como os comandos. Ao revés, eles têm uma grande capacidade de acomodação, pela sua elasticidade, ao caso concreto, ao case. Então, nessa hipótese, os princípios podem ser aplicados sem que ingressem em uma dicotomia, sem que enfrentem um conflito, sem que estejam em uma posição antípoda, em uma posição antagônica, mas, ao revés, se acomodem às hipóteses exigidas no caso concreto. Então, eu tinha de fazer esta premissa na forma de introdução para o estudo dos critérios principiológicos, para reconhecermos que, no caso concreto, eu posso ter uma aplicação, e eu diria que não é só necessário ter essa aplicação, mas, sobretudo, desejável a aplicação de vários princípios constitucionais que possam melhor, eu diria, resolver, posicionar
a situação jurídica, a fim de gerar com isso um grau de satisfatividade relativamente àquele que exerceu uma pretensão, que exerceu um interesse, que ingressou com a ação penal perante o juízo constitucionalmente competente. Aquele que, enfim, pediu, suplicou, apelou para o exercício da jurisdição penal. Então, este momento é importante devido a essa reflexão. Eu tenho aqui, portanto, que devido à existência desses princípios penais, como também desses princípios constitucionais, princípios processuais constitucionais, como, por exemplo, o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, o princípio do juiz natural, o princípio da paridade de armas, o princípio da oficialidade, o princípio da oficiosidade. Alguns têm status constitucional, outros não, mas todos esses princípios constituem uma sinonímia, um sinônimo para evidenciar um sistema garantista ao imputado, para que este sistema seja robustecido, esse sistema seja fortalecido ante as arbitrariedades que o Estado possa praticar. Então, o sentido, a finalidade, o objetivo de um sistema principiológico que ostenta o status de direito fundamental é criar um sistema que seja sinônimo de garantias de direitos, a fim de robustecer o acusado, o imputado, contra possíveis, e eu diria reais, plausíveis, factíveis, arbitrariedades por parte do Estado. Se nós conhecêssemos um pouco do estudo criminológico, sobretudo da criminologia crítica, podemos identificar que o homem comete crimes, mas do ponto de vista da história, o Estado comete muito mais crimes que a própria humanidade, porque o homem é um ser subjetivo, individual, ao passo que o Estado é uma sociedade política, juridicamente organizada, que reúne três elementos indefectíveis: povo, território e governo. Em sendo assim, do ponto de vista crítico e, sobretudo, aqui realizando uma reflexão filosófica, isto nos leva a acreditar que o Estado, por ser uma sociedade, praticou muito mais crimes que o próprio homem. E eu diria que muitas vezes o crime é fruto de uma conduta inesperada, de um impulso, ou obra, muitas vezes, de uma necessidade, ao passo que o Estado o faz de uma forma estruturada com o elemento da razão, invariavelmente. Então, fica aí a crítica e, por detrás, a necessidade de se reconhecer e enaltecer, e eu diria mesmo consagrar esse sinônimo de garantias e direitos fundamentais. Portanto, os princípios não estão colocados, os princípios processuais não estão colocados em norma constitucional por razões, eu vou colocar essa expressão entre aspas, nós já usamos aqui, vocês sabem o significado, por razões naturalmente pedestres, ou seja, superficiais, mas ao contrário, há razões, eu diria, elevadas e consideráveis para a existência desses verdadeiros cânones de interpretação que devem ser por nós todos observados e obedecidos. E sendo assim,
nós vamos aqui nos dedicar ao estudo do primeiro princípio que a doutrina elenca. E para isso eu adoto o livro de Nestor Távora. Eu sigo este livro, todos nós sabemos, nesse semestre, agora com maior razão, porque nós não temos um quadro para poder colocar os tópicos. E eu não sei usar outras ferramentas que estão disponíveis, então eu volto aqui ao livro físico que vocês têm em mão, alguns naturalmente, outros já conseguiram baixar, e nós temos aí a possibilidade de seguir com o livro, o que torna naturalmente a explicação mais fácil. Depois vocês devem fazer a leitura para consolidação do aprendizado. Qualquer dúvida, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, vocês podem colocar, e no final eu sempre possibilito a pergunta para que eu possa direcioná-los no melhor aprendizado. Mas a essa altura, se alguém tiver uma dúvida que não consiga passar adiante, pode ficar à vontade, na medida do possível, no que eu souber, naturalmente, eu vou fazer os devidos esclarecimentos. Mas nós vamos estudar nesse momento o princípio da presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência. Nós sabemos que a doutrina, em sua reflexão científica, e eu diria mesmo, a communis opinio doctorum, é uma expressão em latim muito usual, a opinião em comum dos doutrinadores, dos intérpretes, dos estudiosos da lei processual ou da lei penal, do direito em si. Eles têm um costume de colocar várias expressões com o mesmo significado. Então, o princípio da presunção de inocência possui várias expressões. Alguns doutrinadores traçam leves diferenças entre essas expressões, entre esses nomes ou entre essas nomenclaturas. Princípio da presunção de inocência, princípio da não culpabilidade ou princípio do estado de inocência. Então, eu tenho um princípio com várias denominações, vários nomes, várias nomenclaturas. Quase sempre, quando eu tenho várias nomenclaturas de um só princípio, essas nomenclaturas se equivalem, essas nomenclaturas são sinônimos, essas nomenclaturas têm uma sinonímia, mas não é o caso. Alguns doutrinadores, de forma muito sutil, estabelecem uma diferença entre princípio da presunção de inocência, princípio da não culpabilidade e princípio do estado de inocência. Como essa diferenciação é reportada na doutrina e, ao meu sentir, possui mais uma relevância acadêmica e não necessariamente prática, eu me refiro à praxis do foro criminal. Eu não vou, a princípio, estabelecer esta diferença. Depois vocês podem fazer a leitura dessa diferença na doutrina e vão perceber que esta distinção tem sentido muito mais acadêmico, sentido muito mais de discussão teórica que razões notadamente práticas. Por isso, eu não vou, neste momento, fazer esta distinção, embora eu reconheça que ela existe, mas eu devo observar que esta distinção ingressa muito mais em uma perspectiva de discussão acadêmica que ganhos, de fato, dentro da praxis, dentro da prática do foro criminal. Então, vocês vão me permitir que eu adote aqui uma premissa, segundo a qual essas expressões têm o mesmo sentido, para que eu possa mergulhar, enfim, no conteúdo. Então, eu vou chamar indistintamente o princípio da presunção de inocência, ou princípio do estado de inocência, é uma outra nomenclatura, ou como alguns preferem, princípio da não culpabilidade. Observe, eu reconheço a existência
de uma distinção estabelecida pela doutrina, mas eu constato que essa distinção ganha muito mais problematização do ponto de vista teórico do que de uma necessidade prática. Então, eu deixo agora de fazer essa distinção para ingressar no conteúdo, na explicação, adotando como sinônimos esses princípios, quais sejam presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade ou princípio do estado de inocência. Esse princípio do estado de inocência, da não culpabilidade, ele já estava estabelecido na Convenção Americana de Direitos Humanos, qual seja o Pacto de São José da Costa Rica. Então, antes mesmo da Constituição de 88 alçar a categoria de princípio constitucional, o princípio do estado de inocência, o princípio da não culpabilidade, o princípio da presunção de inocência, ele já estava consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, que eu já expliquei a vocês que não possui este pacto status constitucional. Ele está em nosso ordenamento jurídico localizado entre a Constituição e acima das leis ordinárias. Portanto, ele ganha, eu diria, um patamar supralegal, porém infraconstitucional, e ele está localizado nesse patamar, o Pacto de São José da Costa Rica, por não ter observado o quanto preceituado pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição de 88. Não tem ingressado em nosso ordenamento jurídico sob o batismo das exigências da inteligência desse parágrafo 3º do artigo 5º. Mas ele está acima do Código de Processo Penal e, portanto, deve ser interpretado em conformidade com com os seus dispositivos. Em conclusão, eu teria que a Constituição de 88 previu o princípio do estado de inocência após o comando do Pacto de São José da Costa Rica. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque no Pacto de São José da Costa Rica, eu tenho um ditame, eu tenho um critério, eu tenho um valor. Mas, naturalmente, esse ditame, esse critério e esse valor no Pacto de São José da Costa Rica foi previsto de forma mais restrita, foi previsto de forma mais limitada, foi previsto de forma mais fracionada. Então, o Pacto de São José da Costa Rica me parece que foi um pouco tímido na previsão. A nossa Constituição de 88 alargou o princípio, colocando no artigo 5º, inciso 57 da Constituição de 88. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição de 88. No artigo 5º, inciso 57 da Constituição de 88, eu tenho de forma mais larga, mais vasta, mais ampla, a presunção do estado de inocência. Neste artigo 5º, está preceituado: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu devo repetir: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Parece difícil, parece complexo, mas só parece, porque direito
possui esse vocabulário, que é um vocabulário, que eu já me reportei, um pouco distinto do vocabulário comum. Então, a princípio, para quem está estudando direito, parece uma linguagem, um vocabulário árido, difícil de acessar. Mas, uma vez dominado este vocabulário, a ciência do direito se torna uma ciência muito familiar, em que nós podemos utilizar o vocabulário e criar uma intimidade e construir reflexões em cima da ciência. Então, esse preceito consiste em que todos nós, não há exceção, pois não há ressalva constitucional, todos nós somos considerados inocentes até o advento, até o acontecimento de uma sentença, de um decreto, de uma sentença penal transitada em julgado. Ou seja, todos nós somos, eu vou usar uma expressão e jamais esqueçam, somos juridicamente inocentes até o advento do trânsito de uma sentença penal condenatória. Ou seja, isto quer dizer que, até a sentença, todos nós possuímos um status, uma consideração de que somos juridicamente inocentes. Observe que a consideração, que o status não é fático. De fato, podemos ter praticado crime, mas o Estado nos considera, é uma consideração, é um status, juridicamente inocentes até o advento de uma sentença transitada em julgado. A sentença consiste no ato, no acontecimento por eminência de um processo. Todo o processo acusatório, ele deve, como desemboca naturalmente numa sentença. Esta sentença constitui um título, a razão de ser de um direito, que confere, na hipótese de ser condenatória, a afirmação, a confirmação de uma responsabilidade não moral, mas de uma responsabilidade penal. Então, a sentença penal condenatória transitada em julgado é um juízo de responsabilidade penal, onde não cabe mais nenhum recurso, onde não é possível mais a impugnação desta decisão, onde foi exaurido todas as vias de impugnação legal, onde foi exaurido todos os mecanismos de impugnação legal, onde não é mais possível fazer frente, onde não é mais possível guerrear a sentença penal condenatória. Então, ela ingressa num patamar em que ela se firma, em que ela ganha uma estabilidade, em que ela não pode ser combatida, não pode ser enfrentada, não pode ser guerreada, não se pode fazer frente a esta sentença. Neste momento, em conclusão, firma-se, confirma-se um juízo de culpa, um juízo de responsabilidade penal, um juízo condenatório, de repressão por parte do Estado pela prática do crime. Naturalmente, quem realiza este juízo é o órgão jurisdicional, é o Estado juiz, no exercício da sua investidura em conformidade com as normas constitucionais. Então, portanto, uma sentença, quando transita em julgado, ela conforma a coisa julgada, que é, inclusive, um arrimo, uma estrutura do princípio da segurança jurídica, ao lado do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. É um tripé que forma o princípio
da segurança jurídica, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Mas antes dessa sentença transitar em julgado, antes dela se conformar, sem que se submeta a um reexame, sem que se submeta mais a uma impugnação, sem que se submeta mais a um recurso, todos nós, antes dessa sentença, somos juridicamente inocentes. De fato, você pode ser culpado. De fato, você pode ser responsável pela prática do ato. Mas, nesse momento, isto não interessa ao Estado. Porque o Estado, por deferência, por consideração, confere a você uma situação, um patamar de juridicamente inocente. Até quando? Infinitamente? Não. Até o advento de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, em que já se esgotou em que já se esgotaram as vias recursais, as vias de impugnação legal e, portanto, se firmou ou confirmou um juízo de responsabilidade penal. Isto é o princípio do estado de inocência, da não culpabilidade, ou princípio da presunção de inocência. Lembrando aqui e valendo ressaltar sempre que a inocência não é de fato. A inocência não é numa visão ou numa perspectiva moral, espiritual. De fato, a inocência é dentro do ambiente, é um ambiente que é jurídico, e, portanto, você ingressará num outro patamar. Mas eu quero aqui, a par de que vocês anotem o artigo 5º, inciso 57 da Constituição de 88, fazer inicialmente, duas observações que eu compreendo como sendo digna de nota. É que o princípio do estado de inocência, nós não podemos ser levados a acreditar que, por ser princípio, por funcionar dentro do ordenamento jurídico como sendo um verdadeiro espectro, que este princípio não tem ou não assume um corpo, que ele não é uma substância, que ele não se materializa, que ele não ganha um grau de concreção, e por tudo isso, que ele não possui consectários, consequências jurídicas dentro do processo, ao revés. Exatamente por ele possuir um grau de abstração, é que ele efetivamente impacta dentro do processo. E o primeiro impacto, que eu diria é contundente, é incisivo dentro do processo, é exatamente a situação através da qual o ônus, ônus é peso, o ônus da prova incumbe a acusação. Então, me parece que este é o primeiro impacto do princípio do estado de inocência, do ponto de vista, ou dentro de uma perspectiva processual. É que o ônus da prova incumbe a quem alega, incumbe a quem acusa. Então, o ônus da prova não é inicialmente da defesa. E isto é uma premissa, isto é um pressuposto, qual seja o peso da prova, o ônus da prova, incumbe a acusação, em razão pela qual a ação penal, o pedido de aplicação da pena é realizado através da denúncia. Então, a ação penal abre o processo, a ação penal abre o processo. E, em regra, ela se consubstancia no oferecimento da denúncia.
que é uma peça nitidamente acusatória, que é uma peça de gravíssima responsabilidade social, como disse anteriormente. E esta peça só pode ser ofertada no exercício da titularidade de uma ação penal pelo seu detentor, pelo seu órgão que possui esta atribuição, que é o Ministério Público, que titulariza a ação penal pública. Então, caríssimos, nesse sentido, eu gostaria que vocês colocassem como primeiro consectário, consequência lógica, eu diria que é uma consequência imediata do princípio do estado de inocência, é que eu, réu, indiciado, acusado, enfim, da prática de um crime, só devo me manifestar a partir de uma inicial acusatória, a partir da manifestação do órgão que detém a atribuição de realizar a atividade de perseguição do crime, que é a chamada atividade persecutória. Então, essa distinção é importante. Então, eu não devo me antecipar. Incumbe a acusação fazerem primeiro as alegações, porque a acusação, ou o órgão acusador, detém essa incumbência, que eu diria que é um ônus, que eu diria que é um peso, e que pode ser traduzido em dever, em mister, não é mister, é mister constitucional, pertencente, nós já sabemos, ao Ministério Público. Então, a primeira consequência do princípio do estado de inocência é conferir à acusação o ônus da prova. O ônus, o peso da prova, incumbe a quem alega. Então, se o Ministério Público, órgão de acusação, através do seu promotor de justiça, subscreve uma denúncia, que na verdade são alegações contra determinada pessoa, ele deve municiar esta denúncia de um regime probatório mínimo, de um lastro probatório mínimo. Senão, esta denúncia estará fadada ao insucesso, tendo-se em vista que ela não possui justificação, que ela não possui na expressão do Código de Processo Penal, descrita na altura do artigo 393 do Código de Processo Penal, ela não possui lastro probatório ou ela não possui justa causa. Então, naturalmente, esta denúncia não irá prosperar. Todos entenderam? Coloque aí um ok para saber que vocês estão acompanhando, porque a essa altura eu não sei, sinceramente, se vocês estão entendendo. Só coloque aí, obrigada, Josi. Então, eu devo continuar. Espero que a imagem esteja adequada, a iluminação, que vocês estejam conseguindo me ouvir sem interrupção aqui, certo? Obrigada, Jefferson, obrigada a todos aí. Obrigada, Leilinha, uma grande amiga. Certo? Então, obrigada, Gustavo, todos vocês. Então, vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre o estado de inocência, que é um princípio constitucional. A segunda situação, a par do ônus da prova incumbir a acusação, é que no Brasil, prisão é uma situação jurídico-processual de cunho excepcional. Isto quer dizer que, no Brasil, a prisão constitui um regime de exceção. Então, quando ou na hipótese em que uma pessoa pratica um delito,
pratica um crime, e crime ou delito são expressões sinônimas. Quando uma pessoa pratica uma infração penal, em regra, do ponto de vista processual, do ponto de vista técnico-jurídico, do ponto de vista dos ditames do nosso ordenamento jurídico, esta pessoa deve permanecer em liberdade. Então, ao contrário do que possa, por exemplo, ser sugerido pelos meios de comunicação, quando uma pessoa pratica um delito, quando uma pessoa pratica o crime, conquanto o crime seja hediondo, pese o crime ser um crime que tenha considerável gravidade objetiva, que tenha uma potencialidade lesiva no sentido de agressão a um bem jurídico, como, por exemplo, a vida, que é um bem jurídico fundamental, previsto a sua proteção no artigo 121 do Código Penal, na parte especial, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Pese isto, esta pessoa deve, a princípio, e em conformidade com os critérios principiológicos do ordenamento jurídico brasileiro, permanecer em liberdade. Excepcionalmente, esta pessoa pode ser segregada. Isto porque a segregação no Brasil, melhor dizendo, a prisão no Brasil, a prisão processual no Brasil, ela só se perfaz obedecendo a dois paradigmas. Esses dois paradigmas são estudados com profundidade dentro de um caráter, dentro de uma ética, tem feição constitucional. E esses paradigmas são a excepcionalidade, portanto, a prisão é uma situação solitária no Brasil, bem como a necessidade. Então, a excepcionalidade e a necessidade parametraliza a situação da prisão no Brasil. A desobediência a esses dois grandes paradigmas, quais sejam excepcionalidade e necessidade, dão ensejo à revogação da prisão, à cassação da prisão, à nulidade da prisão. A prisão deve cair por terra. A investigação, o processo acusatório seguirão de forma válida e regular, podendo alcançar, inclusive, uma condenação criminal. E, nesse sentido, o sentenciado cumprir efetivamente uma pena. Mas isso não tem como antecedente lógico uma situação de prisão. São análises distintas, são continentes diversos. A prisão processual, que pode não acontecer, por não existência do paradigma exceção e necessidade, e o advento futuro de uma condenação criminal e de um cumprimento efetivo de pena. Em conclusão, eu posso admitir, dentro da processualística penal moderna, o cumprimento de pena que não foi precedido por uma situação de prisão provisória. Por quê? Porque na situação do processo acusatório, da possibilidade de prisão, esta, naquele momento, não reuniu os requisitos, as exigências legais. Não há nisso nenhuma contradição, não há nisso nenhuma incongruência, não há nisso nenhuma incompatibilidade. É, ao revés, plausível, factível que esta situação, embora
eu tenha o desejo sincero de que seja incomum, ela seja evidenciada em muitos dos processos no Brasil. Eu posso ter uma liberdade numa resposta ao processo, e esse processo, em razão do seu campo probatório, determinar-se para uma condenação com efetivo cumprimento de pena. Eu tenho situações distintas. A prisão pena, que foi oriunda de uma sentença condenatória, e a prisão anterior, que é a prisão do processo, que se origina, que tem como fonte, que tem como berço outras justificativas legais. São situações completamente, eu diria, diferentes. Embora eu admita que, é claro, do ponto de vista de uma reflexão mais profunda, eu desejo, sinceramente, que isto não aconteça. Que uma pessoa que respondeu o processo em liberdade pode estar reforçando um convencimento por parte do magistrado da desnecessidade de uma situação de cárcere, de uma situação de pena, de uma situação de cumprimento de sanção com privação do exercício da liberdade. Mas isso ficaria para digressões outras que não é o momento da nossa aula. Ficaria muito mais para outros tipos de reflexões que nós não temos muito tempo para isso. Então, finalmente, obedecido esses paradigmas para a prisão no Brasil, que é e sempre será, de acordo com o Código, em regime de exceção, de solidão, eu teria a obediência do paradigma necessidade e excepcionalidade. Nesse sentido, é que, em acontecendo o imperativo traduzido pela necessidade de um aprisionamento, de uma prisão, de uma segregação, claro e evidente que isto deve ser feito mediante uma fundamentação, mediante uma motivação. Então, no Brasil, a prisão, para ser levada a efeito, deve ser motivada ou fundamentada pelo juízo constitucionalmente competente, pelo juízo constitucionalmente competente. Nós sabemos da regra constitucional de que, eu vou ler, ninguém poderá ser preso no Brasil, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, a prisão no Brasil, obediente ao paradigma necessidade e excepcionalidade, só pode ser consubstanciada em duas hipóteses. Em flagrante, o flagrante é um exercício de autodefesa do Estado, portanto, dispensa, prescinde ordem judicial, ou através de uma ordem judicial emanada de uma autoridade judiciária constitucionalmente competente, que ela pode ser até emanada de uma autoridade, mas essa autoridade tem de ter e reunir competência, e esta competência deve ser oriunda da Constituição. Porque no Brasil, caros, eu já me reportei isso em aulas presenciais, competência não se adivinha, competência não se presume, competência não é para quem quer, é para quem pode. A Constituição é um sistema de competência. O Brasil possui um sistema de competências constitucionais. E a competência consiste numa faculdade jurídica conferida
a uma determinada ou um determinado ente ou entidade estabelecida em lei. Então, a competência é isso. É uma faculdade jurídica conferida a uma entidade por determinação da lei. Competência, do ponto de vista do vocabulário, é isso. A parte isso, a competência no sentido vulgar, no sentido comum da expressão, é um arcabouço intelectual da pessoa. Mas do ponto de vista jurídico, a competência não é arcabouço intelectual. A competência consiste em conferir uma faculdade ao ente determinada por uma lei. O que é lei? Lei é um enunciado normativo estabelecido igualmente por um órgão competente. E por aí vai. Então, no Brasil, a prisão, que é uma medida acautelatória, a prisão, que é uma medida assecuratória, ela só poderá se perfazer mediante uma fundamentação, mediante uma motivação. Mas eu gostaria, a essa altura, de fazer um desdobramento que eu acredito seja de importância. É que no Brasil nós temos um Código de Processo Penal, que é o objeto do nosso estudo neste momento, bem como em leis extravagantes ao Código de Processo Penal, em leis especiais ao Código de Processo Penal, alguns institutos que ganham, digamos assim, a proa no ordenamento jurídico, que são institutos, nesse momento, no momento, por exemplo, da instituição, não é apenas um processo, mas uma instituição, um método novo do processo, que é a Lava Jato, alguns institutos que foram, muitas vezes, e numa generalidade de casos, empregados. E esses institutos são medidas cautelares, são medidas assecuratórias, em um patamar, é claro, diferenciado da prisão, que é, por sua natureza, uma medida extrema de intervenção do Estado na economia moral do homem. Tem-se que, ao lado da prisão, nós temos institutos que promovem de igual forma, ou em outra proporção, ou em outra dimensão, uma devassa nessa mesma economia moral, no que concerne a privacidade. Se não atingem solenemente a liberdade ambulatorial, que é a liberdade de ir e vir ou permanecer, atingem, numa outra perspectiva, a privacidade, que em direito civil é explicado dentro de um modelo de círculos concêntricos. Imagem, intimidade, privacidade. Pois bem, nós temos aqui alguns mecanismos que eu diria persecutórios. Persecutório significa perseguição do autor do crime e da sua existência. Esses mecanismos persecutórios, eu vou citar aqui, eles estão na doutrina, mas eu posso citar, como, por exemplo, a quebra no sigilo fiscal, a devassa ou quebra no sigilo bancário, a expedição de uma ordem, de um mandado de busca e apreensão, bem como o mecanismo estabelecido na Lei 92/96/96 da interceptação telefônica. Portanto, esses mecanismos ou esses institutos de cunho, de estrutura, de dogmática processual proporcionam ao órgão competente a possibilidade de devassar, de interferir, de se intrometer no regime
privado do indivíduo. E isto só pode ser realizado pelo órgão jurisdicional. E, é claro, admite-se quanto à devassa no sigilo fiscal, por exemplo, a requisição ministerial. Já houve, em consequência, um afrouxamento por parte dos tribunais nesse sentido, da intromissão do sigilo fiscal ser requisitado pelo Ministério Público. Então, nesse sentido, eu repito, já houve um afrouxamento por parte dos tribunais, ou seja, o sigilo fiscal não fica submetido ou submisso a uma cláusula jurisdicional. Então, nesse sentido, é que estas situações, assim como a prisão, estabelecem uma exigência de fundamentação, de motivação. Fundamentar é tecer raciocínio lógico que é embasado em premissas e alcançam uma forma ou fórmula conclusiva. É nesse sentido. Então, por exemplo, para o oferecimento ou para a determinação da devassa de um sigilo bancário, de uma busca e apreensão, por exemplo, eu tenho de ter indício suficiente de autoria e prova da existência da infração penal. O indício suficiente de autoria é um indício relevante de autoria. É um indício relevante de autoria. Não é qualquer indício. Indício, Código de Processo Penal determina, é uma espécie de prova. Então, indício é prova, mas é uma prova ainda preambular, que eu retiro de uma circunstância conhecida e demonstrada. Indício é isso. Uma circunstância conhecida e demonstrada. Mas eu tenho, por exemplo, outras medidas acautelatórias. Só um momento. Não pode. Só um momento, tem uma pergunta aqui. Pode. Josi está perguntando, não pode o indivíduo gravar conversa telefônica? Pode. Por exemplo, se eu estou na qualidade de interlocutora da conversa. Suponha-se que eu estabeleço um diálogo com você, Josi, através do meu celular. Então, eu posso gravar a nossa conversa? Eu posso, porque eu sou a interlocutora desta conversa. Você também pode. O que não pode é um terceiro realizar essa gravação, porque ele não integra esse diálogo. Esse diálogo pertence à nossa privacidade e é protegido pela Constituição. O que não pode é um terceiro que não integra a nossa conversa, o nosso diálogo, a nossa interlocução, fazer a gravação. Quem pode fazer, este terceiro que pode determinar a nossa gravação entre mim e Josi, é o órgão jurisdicional. Mas ele não pode fazer arbitrariamente. Para fazer, ele deverá obedecer à Lei 92.96/96, a lei que define os mecanismos policiais e processuais de interceptação telefônica. Porque se um terceiro gravar a nossa conversa, este terceiro poderá estar praticando um crime, já que quem pode fazê-lo é o órgão jurisdicional, devidamente arrimado no diploma legal. Se este terceiro fizer, ele está praticando um crime, porque ele não está realizando a interceptação, ele está realizando a forma ilícita, que é a escuta telefônica. Então, esta escuta constitui um ilícito
penal e, portanto, ele deve responder do ponto de vista do ordenamento jurídico. Então, se eu faço uma ligação para você e eu gravo essa ligação, não há relevância jurídica. Eu estou no exercício regular de um direito, que é uma causa excludente de ilícito. Mas se um terceiro, que não o órgão jurisdicional, fizer isso, ele vai estar naturalmente praticando um ilícito, porque ele está dentro de um procedimento subterrâneo, que é um procedimento que não é legal, que não obedece os trâmites, a liturgia, chamado de escuta telefônica, certo? Mas vamos avançar aqui, porque temos muito a considerar. Nada, meu anjo. Então, nesse sentido, é que esses mecanismos são robustecidos por fundamentação judicial, tem de ser fundamentado. Então, a par de uma quebra, de uma devassa em sigilo fiscal, bancário, interceptação telefônica, como também expedição de mandado de busca e apreensão, que deve ser cumprido durante o dia de 6 às 18 horas. Nós também temos outras medidas cautelares no Código de Processo Penal. E aí não basta só caríssimos indícios suficientes de autoria, mas indícios veementes de autoria, indícios próximos a uma certeza de autoria e da existência do crime, e eu estou me referindo a palavras que foram retiradas do direito civil, na verdade são institutos ou conceitos de direito civil. Eu estou me referindo ao arresto, ao sequestro, à hipoteca legal. São institutos oriundos do direito civil. E para o arresto, o sequestro e a hipoteca legal, eu tenho de ter necessariamente, para esses três, de acordo com o Código de Processo Penal, não apenas indícios suficientes, como é para o caso de uma quebra, de interceptação telefônica ou de mandado de busca e apreensão, eu tenho de ter indícios veementes de autoria. Então, caros, do princípio da presunção de inocência, eu devo compreender, como já explicado aqui, que o ônus da prova incumbe à acusação, porque o ônus da prova incumbe a quem alega, e quem alega inicialmente no processo penal é, sem dúvida, a acusação. Então, o ônus da prova incumbe a quem alega é um gênero. No processo penal, ele principia com a atividade acusatória, realizada pelo titular, pelo dono da ação penal, que em regra é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, titular da ação penal, que possui o domínio da lide, que deduzirá a sua pretensão, o seu interesse na justiça criminal, ele deve, em primeiro, provar, demonstrar as suas alegações quanto ao fato constitutivo do seu direito. É o que nós aprendemos, e esta lição não é uma novidade para nós, uma vez que podemos muito bem aqui considerar as lições do processo civil. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Incumbe ao Ministério Público provar os fatos que constituem a base, o lastro da sua pretensão, do seu interesse em vir aplicada a sanção penal.
Em contrapartida, incumbirá à defesa do réu demonstrar os fatos, eu diria, impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Então, o ônus da prova incumbe a quem alega. O Ministério Público, titular da ação, por mister dever constitucional, deve, portanto, demonstrar as razões que constituem o seu pedido, o seu direito. E a defesa, em contrapartida, em contraditório, não é? Deverá aquilatar as razões dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Se o Ministério Público indigita, aponta fulano como autor do crime, a defesa então incumbirá dizer e demonstrar e provar que fulano não é o autor do crime ou praticou o crime em legítima defesa ou, por exemplo, praticou o crime, porém está extinta a punibilidade. Está aí. Estão aí as situações elencadas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Caríssimos. Então, nesse sentido, é que foi aqui explicado o princípio do estado de inocência, que eu espero que vocês tenham compreendido este princípio do ponto de vista constitucional e problematizado, como aqui fizemos pela doutrina especializada. Agora, nós vamos ingressar em outro princípio. Esse princípio possui vínculo, possui liame com o princípio constitucional. Pois não, Jô? Pode falar. Ah, sim. Ok. A inversão do ônus da prova. Eu não li aí. Deixa eu ler aqui. Quem tiver aula agora. Caio. Certo. Pronto. Eu estou registrando aqui, viu, Caio? Você precisa sair. A inversão do ônus da prova. Nesse caso, como assim, Josi? Não ocorre, certo? Não. Excelente, excelente consideração. A inversão do ônus da prova não ocorre no processo penal. Nós não temos, em regra, a inversão do ônus da prova no processo penal, como, por exemplo, temos no processo civil. No processo penal, esse mecanismo se ressente no processo penal. Esse mecanismo se ressente. Vamos levar até 10h30, tudo bem? Até 10h30. Então, aguentem aí mais 20 minutos para que possamos encerrar. Não há esse mecanismo de inversão da prova no processo penal, ele se ressente no processo penal. Embora, em algumas situações, pode ser a tônica no processo civil. Esse regime de inversão probatória. Processo penal, ele é mais linear e mais infenso a artifícios e presunções legais, que parece não ser o caso do processo civil. Mas o processo penal, ele é mais linear e mais infenso, resistente a, eu diria, criações, artifícios e presunções legais. Mas agora, finalmente, nós vamos até 10h30, e nesse momento eu gostaria de traçar para vocês algumas considerações a respeito do princípio da imparcialidade do juiz. Este princípio recebe um outro nome
uma outra nomenclatura também usual. E adivinhe qual é a nomenclatura que vai cair no exame da OAB ou nos concursos para a carreira jurídica? Vocês acham mesmo que vai cair princípio da imparcialidade? O nome que vai cair certamente é princípio da alheiabilidade. É um nome diferente, pode ser até estranho, mas ele é muito usual na doutrina. Não é princípio da imparcialidade, mas sim princípio da alheiabilidade, com LH, é um dígrafo. Princípio da alheiabilidade. Segundo esse princípio, o juiz deve ter um perfil consistente em não poder ter vínculo subjetivo com a causa. Então, o perfil do magistrado é de que ele não tenha nenhum vínculo, nenhuma ligação com a causa. Deve ter um perfil de magistrado que não tenha interesse na relação de direito material discutida, que não tenha nenhum interesse, nenhuma pretensão, senão ele se torna parcial, interessado, passional, apaixonado pela causa. Imagine, seria uma violação, seria, eu diria, a eliminação do princípio da imparcialidade, por consequência da própria natureza da atividade jurisdicional. Que é jurisdição? Eu poderia definir como sendo, a princípio, a aplicação do direito ao caso concreto. Uma atividade que conduza o juiz a aplicar o direito ao caso concreto. Todavia, esta definição de jurisdição é uma definição, eu diria, superficial. Jurisdição, numa definição mais complexificada, consiste em uma atividade realizada por um terceiro é o juiz, uma atividade realizada por um terceiro desinteressado em caráter de definitividade e insuscetível de controle externo. Isto é jurisdição. Então, nesse caso, se impõe como caráter mesmo, como estrutura da atividade jurisdicional, que o juiz se mantenha distante da causa, que o juiz se mantenha desinteressado da relação de direito material, por conta que este afastamento é que permitirá a sua isenção, a sua imparcialidade. Este princípio da imparcialidade ou do alheiamento do juiz relativamente à causa, relativamente ao direito material ali discutido, é uma consequência lógica, do princípio estabelecido na Constituição de 88, que se perfaz por uma vedação, por uma proibição, segundo a qual não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Portanto, para a garantia do processo e para a sentença, nós teremos de ter uma autoridade constitucionalmente competente. Nesse sentido, o Brasil proíbe um juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, todo juízo ou tribunal de exceção deve ser criado por lei anteriormente à prática da infração penal. O exemplo de gravidade maior
que nós temos no mundo que contraria este princípio foi o tribunal, a Corte de Nuremberg, criada para julgar os autores, os criminosos da Segunda Guerra Mundial. Essa corte foi dissolvida exatamente por ser concebida como violadora do princípio segundo o qual não pode haver juízo ou tribunal de exceção. Os juízos e os tribunais devem ser criados, editados, estruturados anteriormente à prática da ação criminosa, para não receberem a pecha, para não receberem a nódoa desta situação, que eu diria é uma situação violadora dos princípios mais comezinhos estabelecidos na lei constitucional. No Brasil, no Código de Processo Penal, nós temos dois mecanismos que protegem, que robustecem, que asseguram o princípio da imparcialidade ou alheiabilidade. São mecanismos processuais e estão situados à altura do artigo 254, 252, 254, 252 do Código de Processo Penal. Eu estou me referindo a institutos como sendo da suspeição, com C cedilha, essa suspeição é diferente mesmo, da suspeição e do impedimento. São mecanismos ou procedimentos ou liturgias previstas no processo penal que têm como finalidade robustecer o princípio da imparcialidade e deve ser arguída notadamente pela parte e reconhecida pelo órgão jurisdicional em situação em que se verifique a possibilidade de lesão à imparcialidade ou à alheiabilidade. Portanto, eu tenho aí os mecanismos da suspeição ou do impedimento. A suspeição é de cunho subjetivo e o impedimento é de cunho objetivo. E, portanto, isto deve ser levado em consideração para intensificar e brindar, no sentido melhor dizendo, e blindar, na verdade, o princípio da imparcialidade. Nós sabemos que a Constituição de 88 cuidou de estabelecer, eu diria, determinadas garantias ao juiz, para que, uma vez exercidas ou uma vez essas garantias sejam experienciadas pelo magistrado no exercício da atividade jurisdicional, ele não sofra as pressões políticas de interesse decorrentes da própria natureza do cargo. Então, essas garantias constitucionais, eu gostaria de chamar a atenção, não são privilégios, não são prerrogativas, são efetivamente garantias constitucionais da própria natureza da função exercida pelo magistrado, porque o juiz não é apenas ou tão somente um funcionário público, embora a importância do funcionário público, mas ele tem um plus, que é exatamente a sua função política dentro da atividade jurisdicional, que é criar uma norma para o caso concreto. Então, a sua atividade é eminentemente criativa e o juiz, portanto, modela determinadas experiências e contribui para a cultura, não somente jurídica, mas a cultura dentro da sociedade, porque o ato judicial é um ato de modificação da cultura dentro da sociedade. Então, nesse sentido, nós temos que essas garantias são garantias que ostentam valores constitucionais
e, portanto, protegem o juiz de pressões que ele possa padecer por força do exercício da sua atividade. Ele padece, nós sabemos, muitas pressões. Então, essas garantias se constituem na irredutibilidade de subsídios, na vitaliciedade e na inamovibilidade. Irredutibilidade de subsídios, inamovibilidade e irredutibilidade. Então, eu tenho que essas garantias, na verdade, são predicamentos que, se a princípio são da estrutura da função e protegem a imparcialidade para livrar, afastar o juiz de pressões de interesses menos dignos, mesquinhos, políticos, eu tenho que essas garantias da inamovibilidade, irredutibilidade e também vitaliciedade, elas pertencem verdadeiramente ao cidadão que deseja, que almeja, por parte da magistratura, decisões eminentemente técnicas, decisões originariamente legais e completamente divorciada de interesses menos dignos, de interesses mesquinhos, porque vulnerar, fragilizar o patamar dessas garantias ensejará a corrupção dentro da estrutura do poder judiciário, como também a baixa indulgência. Ou seja, a você eu protejo e a você eu condeno. Então, tudo isso seria um verdadeiro descompasso com o ordenamento jurídico, com os valores da democracia, com a democracia. Se tem algum conflito entre esses princípios e o juízo de garantia, nós sabemos que o juízo de garantia está suspenso, me parece, por tempo indeterminado. Então, eu vou ser muito sincera, eu ainda não mergulhei nessas situações do juiz de garantia para afirmar um entendimento se esse juízo de garantia reforça ou vulnera a imparcialidade. O que eu posso responder, embora não tenhamos um juízo de garantia ainda, que ao menos, ele foi concebido, ele foi criado, ao contrário, para reforçar a imparcialidade ainda mais. Mas eu não sei se, do ponto de vista prático, o juízo de garantia é viável, do ponto de vista da infraestrutura, eu diria mesmo do ponto de vista da logística. Então, sob um traço teórico, eu sei que ele foi criado para reforçar a imparcialidade, mas eu não sei se ele tem viabilidade dentro da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Por isso, nós temos a sua suspensão de implementação por tempo indeterminado. Situação em que, eu vou ser muito sincera com você, Josi, eu ainda nem me debrucei, eu ainda nem estudei, por sinceramente achar que eu tenho outras situações que me chamam mais urgentemente, embora eu saiba que eu tenho de chegar a esse estudo e fazer essa análise, que eu vou deixar para fazer de forma posterior. Vou ter um carinho comigo mesma nesse momento e vou me dedicar a outros assuntos mais urgentes, como, por exemplo, assuntos que eu diria domésticos, já que nós não podemos aqui fazer outra coisa a não ser cuidar de assuntos domésticos, né? Porque nós não temos quem cuide. Então, eu aproveitei essa oportunidade que o Supremo nos deu, me parece, que foi suspender de forma indeterminada o juízo de garantias, e veio em boa hora essa suspensão para meditar sobre outras questões que são mais urgentes. Mas eu já responderia a você que sim, ele foi concebido
para blindar a imparcialidade, mas do ponto de vista da sua infraestrutura, ele não tem ainda viabilidade para ser construído. Mas eu quero aqui, a par dessas observações que eu estou fazendo de forma muito detida e muito compromissada com vocês, é o seguinte, que a imparcialidade é um indicativo de algo maior que a alheiabilidade, e sim de um juiz honesto, ou seja, de um juiz que se mantenha distante do direito, que não tenha vínculo subjetivo do sujeito de interesse na relação material proposta, discutida, controvertida ou controversa, mas também de um juiz honesto, de um juiz que, por exemplo, seja imparcial, mas não necessariamente neutro. Imparcialidade não é neutralidade. E quem chama a atenção é Marco Coelho e Gilmar Mendes, em sua obra Direito Constitucional, em que a neutralidade efetivamente não existe. Porque todos nós, eu, juiz, somos carregados de determinadas pré-compreensões. Nós temos, no direcionamento das nossas vidas, das nossas experiências, das nossas atividades, pré-compreensões espirituais, éticas, políticas, filosóficas, culturais, religiosas. E essas pré-compreensões se traduzem, se exteriorizam em nossas escolhas, em nossas orientações. Portanto, o juiz não decide de forma neutra, mas me parece que, em admitindo a pré-compreensão e afastando a neutralidade, eu não posso, todavia, permitir que a pré-compreensão predomine na razão da decisão do magistrado. A ratio essendi, a razão, a essência, ou a ratio decidendi, a razão de decidir do magistrado, pese, deva ser contornada, me parece natural, por pré-compreensões. A sua essência deve ser legal, deve ser calcada no precedente judicial ou no critério principiológico. Então, que a pré-compreensão informa qualquer decisão judicial, eu não tenho dúvidas a respeito, tendo-se em vista que não há a falar em neutralidade, e sim admitir a pré-compreensão política, filosófica, cultural, religiosa, porém, o que eu tenho de ter em mira, o que eu tenho de ter em mente, que esta pré-compreensão não pode configurar a essência da decisão. Porque a essência da decisão deve refletir a norma, deve refletir o precedente judicial, ou deve se respaldar num critério principiológico. Mas a pré-compreensão é sempre bem-vinda, e ela, ao contrário, não estigmatiza a decisão, ela enriquece a decisão. Porém, ela não pode integrar a essência da decisão. Eu não posso decidir conforme a minha pré-compreensão. Eu devo, conquanto informá-la na minha decisão, eu devo fazê-lo essencialmente com a força do precedente, com o texto normativo ou com o critério principiológico. E nesta esteira, e para encerrar, eu devo advertir a vocês que o estabelecimento em decisões judiciais de certos adjetivos, muito embora a honestidade do juiz pode demonstrar um juiz imaturo, o uso
eu diria, recorrente de adjetivos dentro de uma decisão judicial demonstra invariavelmente um caráter passional. E eu posso entrever um certo interesse na causa. E isto é muito ruim para o princípio da imparcialidade. Então, por exemplo, numa decisão judicial, eu devo dizer que o réu tem péssimos antecedentes. Antecedentes constitui a vida pregressa do réu, a vida anterior do réu, que pode ser informada por uma contumácia, por uma reiteração na prática de crime. Isto é relevante dizer que o réu tem péssimos antecedentes? Esse adjetivo deveria ser consagrado numa sentença? Me parece que não. E isto pode demonstrar uma imaturidade por parte do julgador. O réu tem antecedentes. Não é péssimo nem bom. São antecedentes. E neste sentido, diante dessa nova consideração, diante do novo, então nós podemos atingir, muito embora uma sentença, um raciocínio lógico fundado em pré-compreensões, mas, porém, guardado em sua essência na lei, nos precedentes e nos princípios, com caráter, eu diria, mais científico, mais epistemológico e sem os adjetivos que nos levam quase sempre a um caminho passional, a um caminho interessado e a um caminho pretensioso, para dizer o mínimo. Vocês entenderam o assunto? Coloque aí um ok, por favor. Se está tudo bem, se vocês entenderam. Tá bem, então. Se estiver tudo bem, eu gostaria apenas de reforçar que vocês não devem enviar as atividades para o meu e-mail, devem as atividades ficar com vocês, e no momento oportuno eu vou franquear o meu e-mail ou vou corrigir presencialmente quando nós retornarmos, certo? Eu quero que Deus abençoe a todos vocês, proteja, ampare. Nós estamos muito unidos em nossa disciplina, por meio da nossa disciplina, e eu vou estar sempre aqui, toda segunda-feira, nesse horário, conversando sobre processo penal, certo? Eu agradeço aí a Leila, uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, ela está assistindo aqui a aula junto com vocês. Agradeço a todos vocês, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, está tudo bem, nós vamos seguir adiante em paz, tá bom? Um abração para vocês, qualquer dúvida, estou aqui no celular. E podem colocar aí presente, para que eu possa colocar presença no diário online, certo? E vocês estão aí presente, para ficar aqui registradinho, tá bem? Quem colocou presente pode deixar a sala, porque eu vou fechar, então, a sala da nossa conversa até segunda-feira, Deus permitir.